Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de o que eu não falei do jogo entre Fluminense e Lion Fortaleza. Gostei muito, né? Lion. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, vamos falar sobre um pouquinho mais do jogo, né? Pontualmente ali, os jogadores que eu observei e que vai ser interessante. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o Ares e o Keno, que notavelmente estavam... O time principal que jogou mais tempo lá, notavelmente estava muito abaixo do ritmo geral, né? Muito por conta de uma viagem extensa, muito por conta de que acabou o jogo. Já viajaram para o Rio, chegaram sexta-feira, sábado já viajaram para Volta Redonda e domingo jogaram. Então não teve nem tempo para treinar. E o Ares e o Kenan, para mim, na minha concepção, foi justamente o ponto de falar do porquê o Fluminense estava mal. Por conta disso, falta de treino, falta de ritmo, o jogo foi bem pegado, o jogo foi bem estressante, muito estresse por conta de pedrada. E o Ares e Kenan, por isso que eles não foram tão bem assim. O Ares até tentou fazer alguma coisinha, o Kenan também, mas não deu. Tanto que eu até falei que na minha concepção seria melhor, muito melhor o time reserva do que esse time titular, mas tudo bem. Outro que a gente pode observar muito bem é na nossa dupla de zaga que iniciou, que foi Felipe Melo e David Braz. Felipe Melo muito mal, Felipe Melo toda hora tomando bola para trás. É um cara que, tá bom, você pode até falar que é questão da idade dele e tudo mais, mas não. É a mesma coisa que aconteceu com o Keno e Arias, aconteceu com o Felipe Melo e não aconteceu com o David Braz. David Braz foi totalmente seguro dentro da sua perspectiva de ser, né, de jogador, de zagueiro. Dessa vez a gente teve que ter ele mesmo como comandante da defesa. Ele foi até muito bem, mas é só para você dar uma observada, né? E claro, né, eu quero também falar sobre Fábio. Fábio jogou muito, agarrou várias bolas que são sinceramente extremamente difíceis. Fábio que cada vez mostra o porquê ele está no Fluminense, até mesmo porque ele não é um dos melhores goleiros do Brasil, senão o melhor. Fábio realmente agarra muito, muito. E sinceramente, se ele não é o melhor, os 3 melhores goleiros do Brasil, no Brasileirão, ele é um dos. O cara é extremamente confiável. Passamos aperto ali nos 10 minutos iniciais e também em alguns momentos chaves do jogo. Ele conseguiu agarrar tudo. Eu falei lá, na minha concepção, eu tava entre 3 jogadores para colocar como o melhor do jogo. Diego Barbosa era um deles que eu coloquei. Eu ia colocar o John Arias ou o Fábio. Se o John Arias for substituído, Fábio. Então, só para você ter uma olhada aí, né, nisso tudo. Antes de a gente falar sobre os outros jogadores e mais o técnico, se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe, rede social na descrição do vídeo, de todas as 10, 12 e 20 horas, Pix na tela. Eu vou falar sobre 2 jogadores que entraram bem e que novamente só me certificaram do porquê deveria ter sido reserva. Lima e Danielzinho entraram no jogo,
jogada inicial de Lima, de Danielzinho, já como um armador. Lima entra como um volante que do nada surgiu no meio da zaga, chuta, quer dizer, tenta fazer um passo para trás, já que ele estava muito mal posicionado. O zagueiro adversário, acho que foi o Tite, coloca para longe da sua área, joga a bola lá e pega a bola. Então, o que eu estou falando é o seguinte: você percebe que participou do início da jogada Danielzinho, dando de elevação pro Lima, o Lima tentando escorar para trás, e no final da história, o reserva, nosso lateral esquerdo reserva, que está jogando como titular por muito tempo, Diego Barbosa vai lá e mete o gol. E é isso que eu quero que eu note. Eu falei lá, na minha concepção, a melhor maneira de derrotar esse Fortaleza não era escalar o time titular, é escalar o time reserva. É claro que o Diniz ponderou uma coisa muito importante, que eu quero falar depois dele. Serem. Mas os dois participaram muito bem, participaram da jogada do gol. O Danielzinho mostrando muito mais que ele pode ser uma excelente reserva do Ganso, reserva de luxo do Ganso. E espero que o Diniz já tenha observado isso. Samuel Xavier e Diogo Barbosa também entra nessa lista, né? Diogo Barbosa prometeu o gol. E o que eu quero falar desses dois, resumidamente, temos dois laterais que servem como atacante. Toda hora a gente está vendo o Samuel Xavier fazendo gol. Toda hora a gente está vendo o próprio Diogo Barbosa metendo gol. O que a gente está vendo muito pouco de meter gol são os pontos, mas os laterais metem muito gol. E eles estão servindo muito bem justamente desse modelo que o Diniz está fazendo de entrar no meio. E os dois estão entrando pelo meio e estão jogando muito bem. Estão diversas vezes também iniciando jogadas e encerrando as jogadas também. Estão perfeitos os dois. Contra a partida contra o Fortaleza, jogaram muito bem. O Diogo Barbosa foi premiado com esse gol. E o Fluminense foi premiado com mais de 3 pontos por conta dele. Falando de Diniz, né? Na minha concepção, é isso que eu falei, né? Sobre que eu queria que você se lembrasse. Eu acho que o Diniz já mostrou que a gente tem um bom time em reserva. Tirando ali o Thiago Santos completamente. Mas, pensar que de um lado você tem Samuel Xavier e Guga. Do outro você tem Marcelo e Diego Barbosa. No meio você tem Marlon, David Braz, Felipe Melo e Nino. Na volância você tem André Martinelli, Alexander e... não é Danielzinho. Você pode colocar o Thiago Santos, né? Você pode colocar Thiago Santos e André Martinelli e Alexander. O Ganso e o Danielzinho. E no ataque você tem o Arias, o Keno, o Léo Fernandes, o John Kennedy. E no ataque você teria o Cano ou o Lelê. Muito bom. O time montado muito propositalmente pelo Fernando Diniz, com diversas variações que a gente tem pelo próprio elenco. E disso tudo podemos até vislumbrar coisas maiores. O Campeonato Brasileiro não está em aberto ainda. Eu acho que o Botafogo ainda precisa perder mais algumas para a gente começar a vislumbrar uma outra coisa. Mas se o Fluminense ficar bem atento, observar que está tendo outras mudanças de áreas, a gente pode até vencer. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o treino para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. De todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.